Então, quero ler com os irmãos, inicialmente, no Dia do Senhor 13, pergunta 33 e 34, sendo que na pregação nós estaremos dando mais ênfase ao Dia do Senhor 13, né? Claro, aliás, a pergunta 34. Então, vamos tratar mais em específico na pregação a pergunta 34 do Dia do Senhor 13. Então, vamos ler primeiramente a pergunta 33. Pergunta 33. Por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Resposta: porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. Agora a pergunta 34. Por que você o chama de nosso Senhor? Resposta: porque Ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma, de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo, para nos tornar sua possessão. Agora, irmãos, vamos fazer a leituras bíblicas. Primeiramente, a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 21. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 21, onde fala sobre a santidade na vida. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Agora, irmãos, segunda leitura, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até o final do capítulo, que é o versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 até versículo 20. Então, o texto da pregação serão os últimos versículos 19 e 20. Então, não vou ler novamente, os irmãos já fiquem cientes que esses serão o texto, esses dois versículos serão o texto da pregação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19 e 20, o texto da pregação. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amada Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o domingo 13, ele continua tratando daquilo que nós confessamos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos o significado do seu nome, Jesus, que significa Salvador. Seu título, Cristo, Messias, ungido, e a implicação disso para nós. E agora, no dia do Senhor 13, o catecismo ele nos ensina sobre o significado de nós confessarmos, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E nesta confissão, irmãos, nós temos aqui duas questões. Temos a questão da filiação e também a questão do senhorio de Cristo. Vamos ver o que ele é para o Pai e também aquilo o que ele é para nós. E nesta noite, irmãos, eu quero tratar sobre a segunda questão. O dia do Senhor 34. O que Jesus Cristo significa para nós? O que Jesus Cristo é para nós? Ele é o nosso Senhor. E é sobre isso que nós lemos no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, no nosso texto desta noite. E ao chegar a esse texto, meus irmãos, nós devemos ter em mente que esta igreja aqui em Corinto era uma igreja que estava enfrentando muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo ele está aqui tratando destas questões. E um dos grandes problemas que havia ali naquela igreja era o problema da imoralidade. E no capítulo 6, logo nos primeiros versículos, do versículo 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo ele está tratando sobre, vejam só, irmãos que estão levando outros irmãos a um juiz ímpio, a um juízo perante ímpios. E ele lembra, os injustos não herdarão o reino de Deus. Versículo 9. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E então também no versículo 9, aqueles que se envolvem em pecados relacionados com a imoralidade, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas. Então podemos dizer que o versículo 9 ele serviu aqui como uma ponte, como uma ligação para o apóstolo Paulo iniciar o tratamento de um outro problema. Porque alguns crentes ali em Corinto, eles estavam usando da liberdade cristã
para defender uma conduta imoral, envolvendo-se com prostituições que aconteciam, algo que era muito comum ali em Corinto, aqueles templos que existiam na cidade de Corinto. Então, por isso que, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo ele vem exortando os coríntios, mostrando que não era possível eles serem membros do corpo de Cristo e estarem envolvidos com imoralidade. O argumento dele é o seguinte, versículo 13, o argumento que o apóstolo Paulo apresenta aqui é o seguinte: uma vez que Cristo ele nos salvou, o nosso corpo não é mais para impureza, mas para o Senhor. Agora o nosso corpo está para servir o Senhor. E note, irmãos, que ele relaciona o corpo do cristão com o senhorio de Cristo. E para reforçar ainda mais essa ideia, no versículo 14, ele nos lembra que Deus ressuscitou o Senhor, e Deus ressuscitou o Senhor, e Deus também nos ressuscitará. Ou seja, meus irmãos, apesar desse nosso corpo vir um dia se desfazer, contudo, um dia nós seremos ressuscitados, de modo que os nossos corpos são para o Senhor, e não somente agora, mas os nossos corpos são para o Senhor para sempre. Então existe uma relação entre o alimento e o estômago. O apóstolo Paulo fala sobre isso aqui. Mas ele diz também que esta relação ela é transitória. Mas a relação entre Cristo e o nosso corpo é uma relação para toda a eternidade. Uma relação para sempre. Uma relação eterna. E no versículo 15, nós lemos que uma vez que os nossos corpos são membros do corpo de Cristo, nós não podemos usar os nossos corpos para a imoralidade. Porque nós estamos unidos a Cristo. Não só em nosso espírito, mas também, irmãos, no nosso corpo. O nosso corpo também pertence a Cristo. E por isso, ao invés de irmos ao encontro das impurezas, devemos fugir dela. Porque quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Isto é, o corpo que é para Cristo, que é membro de Cristo, e está unido a Cristo agora e para sempre, não pode, irmãos, se envolver com a imoralidade. E assim chegamos aos versículos do nosso texto, versículo 19 e versículo 20, no qual o apóstolo Paulo ele nos dá os motivos porque o nosso corpo pertence a Cristo e como nós também devemos usar nosso corpo. E nestes versículos o argumento do apóstolo Paulo é que o crente é alguém que não pertence a si mesmo, e o crente ele não pertence a si mesmo porque ele foi comprado. E portanto ele não pode fazer do seu corpo aquilo que ele acha que deve ser feito, aquilo que ele quiser. Seu corpo, sua vida inteira pertence agora ao Senhor Jesus Cristo. Então perceba, irmãos, notem, aqui há uma relação entre Cristo como nosso Salvador e também Cristo como o nosso Senhor. No versículo 20 nós lemos: fostes comprados por preço, diz lá o versículo 20. E a linguagem aqui usada é a linguagem do mercado de escravos daquela época. Quando um escravo era comprado para servir a outro senhor. Paulo ele não diz quem comprou e tampouco qual o preço, mas o contexto todo está apontando para Cristo como nosso Senhor. E nós temos também
o testemunho de toda a Escritura, do restante das Escrituras, que nos ensina que Jesus Cristo nos comprou, que Ele pagou o preço. Jesus pagou o preço para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar de nossa miséria. Então o ensino da Escritura, irmão, das Escrituras, é que antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós estávamos presos ao laço do diabo. Andávamos segundo as inclinações deste mundo, as inclinações da nossa própria carne. Então veja, meus irmãos, nós não éramos livres de forma alguma. A realidade é que nós éramos escravos. Aquilo que as pessoas costumam chamar de livre arbítrio não era uma realidade para nós. E não é para nenhum pecador. Porque o pecador, na realidade, ele é um escravo. Sua vontade não é livre. Portanto, quando o apóstolo diz, fostes comprado por preço, ele está se referindo à nossa redenção, ao fato de que Cristo nos libertou do poder e da condenação do pecado. Quanto ao preço, nós podemos lembrar também da leitura que nós fizemos, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. O preço que Jesus pagou pela nossa libertação, meus irmãos, foi o derramar do seu próprio sangue, foi a sua própria vida. Isto aconteceu na cruz do Calvário. Foi ali que Ele nos comprou, de modo que quando nós o recebemos como Salvador, nós também o recebemos como Senhor. Então essas duas coisas não dá para ser separada. Senhor e Salvador, Salvador e Senhor. Uma outra coisa que nós devemos destacar aqui, irmãos, é que a expressão fostes comprados. Esta expressão aqui, ela está num tempo verbal que indica uma ação única e decisiva. Uma ação única e decisiva que foi realizada no passado. Algo que não se repete mais. Portanto, o que quer dizer aqui com que o apóstolo está querendo dizer aqui com esta expressão, fostes comprado, é que Cristo nos comprou de uma vez por todas. Quando Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, Cristo nos comprou. Pronto. Então, se somos de fato salvos por Ele, nós pertencemos a Ele de uma maneira decisiva, de uma maneira final. E o que o nosso texto nos mostra é que Jesus, Ele não veio simplesmente para salvar nossa alma. Jesus não veio apenas para salvar a nossa alma, irmãos. Mas Jesus veio para nos salvar por inteiro. Então é uma grande mentira quando muitas pessoas dizem por aí, o que Jesus quer é o seu coração. Como se o corpo não importasse. Como se as ações do nosso corpo fossem diferentes das intenções que temos nos nossos corações. Se você é salvo, Cristo Ele é o Senhor da sua alma e o Senhor do seu corpo. Se você é salvo, você deve ser capaz de dizer, não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte, a meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Se você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, igualmente você deve confessar Jesus Cristo como o seu Senhor. E que sua vida inteira, corpo e alma, pertencem a Ele. Isso significa, irmãos, isso traz consequências. Isso significa
que nós não devemos entregar os nossos corpos à imoralidade. Não devemos entregar o nosso corpo ao pecado, como se nós pudéssemos fazer do nosso corpo aquilo que nós quisermos. Nós não temos esse direito, meus irmãos. Não podemos pegar esse corpo que pertence a Cristo e lançá-lo no pecado. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Vocês pertencem a Cristo, corpo e alma. Ele é o seu Senhor. Lembre-se disso quando o adultério bater na sua porta. Quando vocês ouvirem conselhos sobre aborto. Quando vocês estiverem na frente do seu computador. Ou com o seu celular. Ou na frente de uma TV. Lembre-se disso. Quando vocês forem tentados a estarem seguindo a moda. A mostrarem seus corpos de forma sensual. Quando vocês, jovens, também estiverem namorando, ou quando vocês enfrentarem outros tipos de tentações, lembrem-se, você pertence ao Senhor, seu corpo e alma pertencem ao Senhor. Nosso corpo foi comprado pelo seu precioso sangue. Não temos o direito de fazer com o nosso corpo aquilo que nós queremos. Pelo contrário, uma vez que nós pertencemos a Cristo, irmãos, nós temos que usar o nosso corpo para glorificar a Deus. E é isso que nós lemos no final do versículo 20. Algumas traduções nós temos o seguinte: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas como essa parte final, irmãos, ela não está em certos manuscritos, a nossa tradução que nós usamos para a leitura, a Almeida Revista e Atualizada, ela conclui com: glorificai a Deus no vosso corpo. É uma expressão que no texto original tem um tom de urgência. É como se dissesse assim: procurem logo glorificar a Deus em vosso corpo, agora mesmo. Então, com isso, nós aprendemos que Deus ele não deseja ser glorificado, meus irmãos, apenas quando nós estamos aqui reunidos no domingo para prestar culto, para cultuá-lo. Não. O Senhor, Ele não quer somente algumas horinhas das nossas vidas, meus irmãos. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. O que falamos, o que pensamos, o que fazemos por meio do nosso corpo deve glorificar o Senhor. Glorificar a Deus. Por isso, o versículo 19, o apóstolo Paulo nos diz que, uma vez que Cristo nos comprou, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E quando nós ouvimos essa palavra santuário, precisamos lembrar do templo em Jerusalém e relacionar com o fato de que no grego existem dois termos para se referir ao santuário ou ao templo. Um para indicar todo o complexo do templo em geral, que inclui o átrio e todo o templo. E um outro é algo mais específico para indicar o prédio do templo, o lugar santo, o santo dos santos. E o termo usado aqui pelo apóstolo, que é traduzido por santuário, se refere ao lugar santo, se refere ao santo dos santos. Ou seja, um lugar onde Deus era cultuado, onde ele manifestava sua presença na antiga aliança. Então, conforme as palavras do apóstolo, o nosso corpo é santuário. O nosso corpo é um lugar santo, onde habita o Espírito Santo.
O nosso corpo é um lugar de culto a Deus. Um lugar onde Deus ele deve ser glorificado. Amados irmãos, se a cada domingo nós confessamos com verdadeira fé, com a Igreja de Cristo, cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Se nós confessamos isso com verdadeira fé, meus irmãos, então o nosso corpo pertence a Cristo. Se é verdade, nosso corpo é santuário do Espírito Santo, lugar onde Deus deve ser glorificado. Então, meus irmãos, os nossos olhos, a nossa língua, as nossas mãos, nossos pés, nossas mentes e tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, tudo deve glorificar a Deus. Quando nós conversamos, quando nós trabalhamos, quando nós comemos, quando nós bebemos, quando nós temos um dia de passeio, quando nós vamos assistir um filme, ou quando nós vamos desfrutar da praia, de uma piscina, tudo isso deve glorificar a Deus. Talvez os irmãos podem até perguntar, mas como é que nós vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Será que vamos fazer um culto na piscina? É isso? Não, irmãos, não é isso. Não se trata aqui de espiritualizar as coisas. Não é isso que nós somos chamados a fazer. Espiritualizar as coisas rotineiras do nosso dia a dia, não. Mas nós somos chamados a fazer estas coisas de uma forma santa, cheia de gratidão. Então, há perguntas que, sim, nós devemos nos fazer constantemente. Devemos nos perguntar, será que fazer isso com o meu corpo, será que isso vai mostrar, isso vai revelar que realmente eu estou debaixo do senhorio de Cristo? Será que o meu objetivo, quando eu estou fazendo algo com o meu corpo, será que realmente este objetivo é de glorificar a Deus? Por exemplo, vamos falar de um exemplo prático. Um rapaz ouve de seus colegas, rapaz, você não gosta de mulher não, é? Você não vê de você ficar com nenhuma mulher, você não namora com nenhuma menina? Por que você não experimenta ficar um dia com aquela mocinha ali? Você vai poder fazer isso, fazer aquilo com ela, tenho certeza que você vai gostar. Então, irmãos, o jovem crente, ele se pergunta, será que eu posso fazer o que eu quero, o que eu quiser com o meu corpo? Então ele lembra a palavra do Senhor que diz, fostes comprados. E ele se pergunta novamente, será que namorar sem compromisso, um namoro imoral, será que isso vai glorificar a Deus ou vai satisfazer a minha própria carne? Podemos ainda dar outro exemplo, irmãos. Imagine agora uma mulher cristã, ela vai a uma loja de roupas e sabemos que a maioria das lojas, de vestimentas, de roupas que estão aí afora, elas não foram feitas, elaboradas para mulheres cristãs. Muito pelo contrário. A maioria das roupas de nossos dias tem com o intuito mesmo de sensualizar cada vez mais as mulheres. E ela vai numa loja de roupa e experimenta uma roupa com as amigas, e as amigas olham e dizem, ficou linda, está magnífico, está maravilhosa. Isso é fatal. E a vendedora ainda diz, olha, veja só como destacou o seu corpo, como destacou suas curvas, você está tão sensual com essa roupa. Ela se olha no espelho e a mulher crente, ela deve fazer a seguinte pergunta, de quem é esse corpo? E logo ela lembra
Cristo me comprou com seu sangue, eu pertenço a Ele. E faz ainda outra pergunta: será que essa roupa que eu estou provando, que eu estou usando, será que essa roupa ela é para glorificar a Deus? Ou estou usando essa roupa para provocar sensualidade? Ainda outro exemplo, irmãos, para concluir. Um homem casado, e no seu trabalho ele encontra uma colega que parece tão bonita, tão atenciosa, mostra cuidado com ele, é carinhosa, e parece que a grama neste quintal lhe parece bem mais verde do que a grama do seu próprio quintal. E aí vem a sugestão de morte, o convite de destruição. Então chega aquele convite. E ele tem que pensar nas consequências. Não pensa na esposa, não pensa nos filhos, não pensa na igreja, nem tampouco pensa em Cristo. E o mundo e o inferno ali se unem para dizer: o corpo é teu, aproveita. Faça o que você quiser. Vai lá, busque o prazer. Mas o Espírito Santo, que habita nele, lhe traz à memória: fugir da impureza. Fostes comprado por preço. Você não sois de vós mesmos. Então este homem diz para si mesmo: não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, a meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, Cristo não é somente o nosso Salvador, mas Cristo é também o nosso Senhor. Portanto, irmãos, não baixemos a guarda. Não vamos baixar a nossa guarda, mas mesmo conscientes, conhecedores das nossas fraquezas, vamos buscar no Senhor graça. Buscar no Senhor graça para vencer as nossas fraquezas, meus irmãos. Para vencer o pecado. Tenham coragem para proclamar no mundo que se orgulha de dizer: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Que nós que pertencemos a Cristo possamos dizer que nós pertencemos a Cristo, que Cristo é o nosso Senhor e que o nosso corpo pertence a Ele. Igreja de Cristo, que a nossa vida ela seja um testemunho de que nós pertencemos a Deus, pois Ele nos criou, e que nós pertencemos a Cristo, porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue derramado na cruz. Que nós pertencemos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E que o Deus triuno, irmãos, nos conceda a graça para nós glorificarmos de corpo e alma, não só agora, mas para sempre. Amém.